E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito e o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa a abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Livro de Apocalipse, capítulo 21. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna.
Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.churbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe, Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Deus irá falar contigo. Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 22 de junho de 2014 e Deus pôs no meu coração uma palavra no livro de Salmos, capítulo 147. Salmos 147. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou ler somente o versículo 5. Salmo 147, versículo 5. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Amém, Jesus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, onipotente Deus, onipresente e onisciente, aqui está, meu Deus, mais uma parte da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, ó Deus. Fale com as almas que vão ouvir a Tua palavra, ó Senhor Deus. Esclareça, meu Pai. Abre o entendimento. Tire as dúvidas desta pessoa, deste irmão, desta irmã que vai ouvir a Tua palavra, ó Deus. Abre o seu entendimento, como o Senhor abriu o entendimento de Saulo de Tarso. Abre o seu entendimento, ó Deus, pelo poder que há na Tua palavra, ó Pai. E estenda, ó Deus, a Tua mão de poder, Senhor, para salvar, para operar, meu Pai, para libertar deste cativeiro que esta pessoa se encontra. Em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, bendito para todos sempre. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Salmo 147. Aqui não diz quem é o autor deste salmo, mas foi inspirado pelo Espírito de Deus. E este salmo fala sobre a onipotência do nosso Deus, o poder do nosso Deus. Muitas vezes, por você não ver Deus, como nós, seres humanos, não podemos contemplar a face de Deus com os nossos olhos da carne, porque Deus é todo poderoso. Um exemplo, se você olhar para o sol, os seus olhos não vão conseguir ver o sol sem usar um óculos, uma proteção, porque o sol é muito forte. Você não consegue fixar os seus olhos nele, te cega até. Imagina Deus.
Deus criou o sol, em Gênesis capítulo 1. Não diz que a terra estava sem forma e vazia. Não existia nada sobre a face da terra. E Deus criou o sol. Haja luz e houve luz. Imagina o poder do sol, para você imaginar o tamanho da grandeza de Deus, da onipotência do nosso Deus. E às vezes, por você não ver a Deus, você pode até achar que Deus não existe. Você pode até dizer no seu pensamento que isso aí é invenção do homem. E muitas vezes você até duvida que Deus existe. Você duvida que Deus existe. Mas a natureza testifica que Deus é real e que Ele criou todas as coisas pela força do seu poder. Para confirmar, vamos comigo em Romanos, capítulo 1, e você vai entender as provas que Deus existe e que Ele é o Criador de todas as coisas. Romanos capítulo 1, no versículo 18 em diante. Romanos 1, do versículo 18 em diante. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, aqui diz o texto, as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, inesculpáveis, sem tentar se justificar, sem dizer que realmente, questionando que Deus não existe. Então a pessoa fica inexcusável, ela fica sem argumento nenhum, porque diz aqui no versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis, sem achar uma desculpa sequer. Sem achar uma desculpa para tentar dizer que Deus não existe. E se você ler o texto, continuar lendo aqui nesse capítulo 1, você vai ver que Deus entregou os homens, as mulheres que não creem em Deus, a corromper os seus próprios corpos. Deus os entregou. Uma pessoa sem Deus, ela fica igual um animal, sem conhecimento nenhum. Para você ver por que o mundo hoje está nessa situação. A pessoa aceita o homossexualismo como se fosse normal. E isso não é normal, isso é uma aberração. A prática homossexual é uma abominação a Deus. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da prática homossexual. Deus destruiu a terra com a água do dilúvio. Salvou Noé e a sua família por causa da prática homossexual, por causa da violência, por causa dos pecados. Ou você obedece a Deus, em Levíticos está escrito, não deitarás com homem como se fosse mulher. Ou você obedece a Deus, ou então Deus vai ter que te lançar no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 21:8. Os homossexuais, efeminados, não herdarão o reino de Deus. E se você não se limpar dessas coisas, infelizmente, você vai estar encaminhando a sua alma para esse lugar. E Deus não quer que você vá para este lugar de tormento eterno. De lá a alma nunca mais vai sair. Vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. Talvez você pode ficar irado comigo. Eu sou apenas um pregador.
Só estou passando a palavra de Deus. E Deus manda te dizer: arrependa-se do seu caminho errado. Arrependa-se dessa prática homossexual antes que você vai parar no inferno. Deixa este hábito, este vício, esta prática que Deus condena. Todos nós, ouvinte, se não obedecermos a Deus, se não corrigirmos as nossas vidas aqui, ninguém vai entrar no céu. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma casa sua, e nessa casa um bêbado tem direito de entrar na sua casa. Nessa casa um drogado tem direito de entrar na sua casa. Veja bem, você vai permitir que essa pessoa viva na sua casa? Mesmo tendo direito? Pensa bem. Você vai permitir uma pessoa bêbada conviva com você, com seus filhos? Você acha que Deus vai permitir, na casa dele, como o Senhor Jesus disse lá em João, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu falaria a verdade, como sempre falei. Vou preparar-vos lugar. Agora você acha que Deus vai colocar qualquer pessoa para habitar com ele no céu, nas ruas de ouro, na nova Jerusalém celestial? Se nós não nascermos de novo, como Jesus disse para Nicodemos, que era mestre em Israel. Nicodemos era mestre em Israel, conhecia toda a lei. E Jesus falou para ele: se não nascer de novo, Nicodemos, não pode ver o reino dos céus. Tem que ser como uma criança, tem que ser puro para poder entrar na casa de Deus. Tem que nascer de novo. Por que hoje o mundo está todo perturbado, aprovando o casamento gay? Esta prática Deus condena. Não adianta tampar a boca das pessoas para não dizer a respeito disso, porque Deus tem mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal e não beijaram. Ainda que matem os profetas, Deus vai ter 7.000 ainda que não se dobram diante do inferno, que não fecham a sua boca para dizer a verdade. Podem queimar os cristãos na África, em todo lugar, mas Deus sempre vai ter reservado os seus servos que falam a verdade. Porque Deus quer salvar os moradores da terra, mas o seu arco, a sua flecha está apontado para esta geração. Se não se converter, se não se arrepender dos seus caminhos errados, Deus vai armar o seu arco e a sua flecha contra os moradores da terra. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver a taça da ira de Deus cheia para derramar sobre a terra. Diz em Apocalipse que os moradores da terra desejarão a morte, e a morte fugirá deles. A morte fugirá. O castigo de Deus está perto, mas Ele te diz hoje: arrependa-se. Arrependa-se enquanto é tempo. Deixe esta prática errada. Deixe a prática de homossexualismo. Deixe a impureza. Deixe a prostituição, o roubo. Deixe essas práticas, porque diz lá em Hebreus, capítulo 6, se não me engano, que horrível coisa, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é um fogo consumidor. O homem, ele mata a carne, ele pode assassinar o outro com um tiro de revólver, com uma faca, mas a alma ninguém consegue matar. Jesus disse que somente Ele pode lançar a alma no inferno. E quando a alma é lançada no inferno, será atormentada pelos séculos dos séculos, de dia e de noite. Passou milhões de anos e a pessoa continua sendo atormentada pelo inferno, no lago de fogo e enxofre. E Deus não quer que você vá para este lugar. Deus não quer que nós iremos para este lugar de tormento. Lá onde o corpo tem sede, mas não consegue matar a sede, não consegue refrescar a sua língua com a água. Como Jesus conta a parábola do Lázaro e o rico, que estavam no Hades, no inferno, em São Lucas. Versículo 21 de Romanos diz: portanto,
tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Foi o que o povo de Israel fez quando Deus tirou eles do Egito e Moisés estava no monte já há algum tempo para receber as tábuas da lei do Senhor, gravada nas tábuas de pedra. Porque a palavra de Deus, não importa se ela é gravada em CD, em internet, em qualquer outro meio, a palavra de Deus vai ser pregada em toda a terra, porque Deus usa as suas formas. E Moisés até quebrou as tábuas da lei do Senhor. Naquele tempo não tinha CD para gravar a mensagem. E foi gravada nas tábuas de pedra. Mas ela não deve ser somente lida, ela deve ser praticada. Quando se diz, coloca no coração, escreverei no seu coração a minha palavra, a palavra de Deus, é quando você pratica ela, como diz Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ah, se não fossem os livros escritos pela palavra de Deus. Então o povo fizeram um bezerro de ouro e passaram a adorar esse bezerro. E chamaram aquele bezerro de Deus. Atribuíram aquele animal como se fosse Deus. Blasfemaram de Deus. E Deus se irou contra aquele povo e matou um monte naquele dia. Versículo 24 diz, pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências de seus corações. Então, quando a pessoa não quer saber de Deus, Deus entrega a pessoa a viver no seu bel prazer. Ela passa a alimentar a sua vontade, a sua carne. Ela passa a cometer torpezas, passa a cometer coisas terríveis. Aqui diz que Deus os entregou às suas concupiscências. Concupiscências é desejos desenfreados. A pessoa não tem controle, é uma ardência, é uma vida sexual desenfreada. A imundícia para desonrarem os seus corpos entre si. Então a pessoa desonra o seu corpo. Ao invés de fazer o natural que Deus criou, ela passa a fazer coisas abomináveis diante de Deus. Versículo 25 diz, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura, mais o homem, do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então passa a agradar as pessoas, como os deuses da época adoravam aqueles deuses, os senhores, os deuses do sexo, o Mamon, o deus do dinheiro. As deusas da época sacrificavam crianças, queimavam vivas no fogo, para agradar aos homens, para agradar a sua própria carne, para desonrar os seus corpos entre si, nas práticas homossexuais, prostituições, vidas dissolutas, incestos e coisas terríveis. E diz a palavra que Deus os entregou porque não deram glória a Deus. Porque passaram a adorar a criatura e não a Deus. Pelo que Deus os abandonou, aí Deus abandona a pessoa. E quando Deus abandona, a pessoa se torna um animal. Ela começa a fazer coisas pervertidas, terríveis, que nem ela mesma acredita que está fazendo aquilo. Pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Até as mulheres passaram a praticar sexo de outra forma, não o natural como Deus criou o homem e a mulher, mas mulheres entre mulheres. E semelhantemente também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, esse é o grande risco. Quando a pessoa não se preocupa em conhecer a Deus, quando a pessoa não se tem vontade de conhecer este Deus vivo, aí Deus entrega e a pessoa passa a viver nas suas práticas terríveis,
a fazer a sua própria vontade. E aqui diz mais: Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Ou seja, mesmo que você não pratica isso, mas se você concordar com a prática homossexual, você está sendo cúmplice dessas obras más. E a ira de Deus pesará também sobre a sua vida. Se você não renovar a sua mente, se você não entregar a sua vida para Jesus, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porque Deus pagou o preço pela sua vida. Entregou o Senhor Jesus na cruz do Calvário para morrer por você que está ouvindo esta palavra, para morrer por mim, por nós. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Deus pagou o preço. Ele enviou seu único filho para morrer por nós. E se você não mudar de vida, infelizmente, você vai estar encaminhando a sua alma para o inferno. E Deus não quer que você vá para este lugar de tormento. Mas hoje ainda há tempo. Você pode pedir força para Deus, reconhecer o Deus vivo. E Deus vai te dar força para você vencer este pecado, para você deixar de maltratar este corpo que Deus te deu. O corpo não foi criado para a impureza. O nosso corpo foi criado para o louvor a Deus, para glorificar a Deus. Como diz o apóstolo Paulo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E Jesus quer viver em você. Jesus quer usar o seu corpo para manifestar o seu poder, a sua glória em sua vida, através da sua vida. O seu corpo não foi criado para a impureza. Quantas vezes você já ficou entristecido e entristecida por ceder o seu corpo aos prazeres sexuais deste mundo e você é uma pessoa infeliz. Você não tem alegria. A sua vida é só tristeza, é depressão, é angústia. Porque isso é um grande abismo, não satisfaz os desejos. A sua carência não é a vida sexual. A sua carência é o Senhor Jesus Cristo na tua vida. É você reconhecer este Deus vivo, para que Deus venha sobre a tua vida e venha transformar. E venha resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Jesus quer te salvar. Voltando ao Salmo 147, Deus me trouxe essa exortação. Eu não esperava que eu ia falar outro assunto, mas é o agir de Deus. É Deus que sabe todas as coisas. Nós somos apenas vasos de barro na mão de Deus. Mas é o Senhor que opera em nós o seu querer e a sua vontade. Nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor. Mas que seja feita a vontade do nosso Deus. Que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se Deus está te repreendendo, ouvinte, é porque Ele quer salvar a sua alma. Não deixe o diabo fazer de você uma peteca nas suas mãos, não. Não deixe o diabo levar a sua alma para o inferno, não. Você não vê esse demônio agir na sua vida, mas ele está agindo. Você não vê, o diabo já está condenado, ouvinte. Ele já foi expulso do céu, ele queria ser maior do que Deus. E Deus enviou um anjo apenas e expulsou o diabo do céu. E o diabo perdeu o seu estado original. Hoje ele é um espírito caído, um demônio. Ele não é mais o anjo de luz, é o príncipe das trevas. Ele quer te enganar, você não vê ele, ele é invisível. Ele quer enganar, o pecado é enganoso. Ele está mentindo para você, dizendo que esse prazer vai te satisfazer e não vai, é um grande abismo. Ele está mentindo para você quando ele diz no seu ouvido que pode continuar pecando,
que pode continuar na vida homossexual, na prática homossexual, que não vai acontecer nada. Vai acontecer sim. Deus, ele diz em Apocalipse 21, versículo 8, que os efeminados e homossexuais não vão herdar o reino dos céus. O diabo já está condenado ao lago de fogo e enxofre. Ele vai ser atormentado pelos séculos dos séculos, de dia e de noite, por milhões, trilhões, bilhões de anos. E nunca vai ter fim. E quem ele conseguir levar para lá nunca mais vai sair para contar história, nem para dizer como é que é do outro lado. Não deixa o diabo te enganar, meu irmão, minha irmã. Não deixa Satanás te enganar, ouvinte, com mentiras, porque Deus condenou. Se você pesquisar na internet e ver nas histórias, a travessia do Mar Vermelho, pesquisadores comprovam que houve o dilúvio sobre a terra. Se você pesquisar mais, você vai ver que a cidade de Sodoma e Gomorra, ela foi destruída por Deus por causa dos pecados que existia lá, de práticas homossexuais. Você é inteligente, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte. Você é inteligente. Não deixe o diabo te enganar com mentiras. Jesus disse que ele é o pai da mentira. Tudo que ele fala é mentira. Ele quer que você seja apenas mais um. Somente mais um na estatística dele. Ele quer levar quanto mais almas ele puder levar para o inferno, para ele é melhor, porque ele não vai ficar sozinho lá ardendo no fogo eterno. Ele quer levar as almas, a criação de Deus. Ele tem raiva do ser humano, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele tem inveja de Deus. Ele tem raiva do ser humano. O diabo nunca vai te amar, ouvinte. Dê graças a Deus por isso, que ele tem ódio de você. Porque Jesus te ama, é o único que te ama. Ele só veio para matar, roubar e destruir. E para o diabo nunca mais vai ter salvação. Ele já está condenado, mas ele está agindo nesse mundo. Ele quer roubar as almas, ele quer tomar a sua coroa. Ele quer te enganar com essas práticas erradas. Dá crédito para a palavra de Deus. Abre a tua Bíblia e lê. E confirma pela palavra de Deus. E vai na igreja. Vai na casa do oleiro. Vai na casa de Deus, que ele vai transformar a sua vida. Jesus te ama. Quem morreu por você, meu ouvinte? Me diga. Faça essa pergunta para você. Quem morreu por você? Foi Buda que morreu por você? Foi Maomé que morreu por você? Qual homem, qual ser humano que morreu por você, que deu a vida por você? Ninguém. Somente o Senhor Jesus Cristo. Ele foi o único que morreu por você. O único que deu a sua vida na cruz do Calvário, há 2014 anos atrás. No Gólgota, no Monte da Caveira. No Monte da Caveira. E Jesus orou por você também, em João 17, quando ele estava em aflição no Monte das Oliveiras. Ele orou por você também, por todos aqueles que creem nele. Se você está vivo hoje ouvindo esta mensagem, esta palavra de Deus, é porque a salvação quer alcançar a sua vida. Não deixe o diabo te enganar com as mentiras. Deus condenou o mundo antigo. Ele usou Noé para salvar Noé e a sua família. Foram 8 pessoas apenas que foram salvas. E depois Deus fechou a porta da arca. Ele betumou. Ele colocou uma massa, um pinche ali e fechou. E ninguém conseguia mais entrar naquela arca. Tudo que Deus falou vai se cumprir. Jesus diz em Mateus 24 que passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus não passará, ouvinte. Eu te digo uma coisa, o dia que Deus me levar desta terra, se até lá o Senhor Jesus não vier, Deus já vai ter milhares de pregadores para anunciar a sua palavra nesta terra. Ninguém vai impedir a obra de Deus, ninguém impede. A ameaça de Jezabel contra Elias não impediu de Deus guardar mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal e não o beijaram. A palavra de Deus, como Deus diz para Jeremias, capítulo 1, versículo 8, que Deus vela pela sua palavra em fazer a cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir. Ele diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Deus não quer te condenar, Ele quer te salvar. Mas se você não quiser vir para Jesus, infelizmente, você estará aceitando a condenação. Salmo 147, versículo 1 diz: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Se você se quebrantar o seu coração diante de Deus, Ele vai ligar as feridas. Se você se humilhar diante do teu Deus, no pó da terra, faz como fez Naamã. Naamã era leproso, era um general de guerra leproso. Era um general, mas era leproso. E Deus usou o profeta para dizer para Naamã que ele tinha que dar 7 mergulhos no rio Jordão, que era o rio mais sujo que havia naquela época. Deus fez aquilo para humilhar Naamã. E Naamã foi e se humilhou diante de Deus. E Naamã foi restaurado, foi curado da lepra. Mas o rei Nabucodonosor, lá em Daniel, já não foi o mesmo. Mas depois ele reconheceu, no capítulo 4 de Daniel, ele reconheceu o poder e a soberania de Deus. Nabucodonosor teve que ser transformado em animal. Ele começou a comer grama como animal. Era o rei da Babilônia. Era o todo-poderoso da época. Fez uma grande estátua e todo mundo tinha que se dobrar diante daquela estátua. Era o rei Nabucodonosor, o grande rei. Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. E ele, sem misericórdia, lançou na fornalha aquecida 7 vezes mais. Mas depois teve a recompensa. Deus fez Nabucodonosor comer grama como animal. E cresceu pelos no seu corpo todo. E caiu orvalho à noite, ele estava lá pastando como um animal. Até que ele reconheceu a soberania de Deus. Talvez você ainda não reconheceu a soberania de Deus. Que você se encontra até o dia de hoje pastando na sua vida. Nada para você prospera. Tudo dá errado na sua vida. Acorda, meu irmão, minha irmã. Se está dando errado na sua vida, é que alguma coisa errada está. E Deus está te deixando você chegar nessa situação, que é para você se humilhar diante dele. Porque Ele vai transformar a sua vida. Ele quer mudar a sua vida. E Nabucodonosor reconheceu a soberania de Deus. E Deus o exaltou novamente. Depois ele escreveu uma carta. Mas o filho dele não aprendeu com o pai. E o filho dele fez uma festa ao rei Belsazar. E pegou as taças do templo, as coisas de Deus. E misturou com prostituição na festa que ele fez. Daqui a pouco uma mão escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsi. As suas obras, Belsazar, foram pesadas na balança. Ele queria até dar presentes para Daniel para interpretar aquela visão. Mas Daniel diz: fique para você, rei, os teus presentes. As tuas obras foram pesadas na balança de Deus. O seu reino foi cortado e morrerá hoje ainda. E no mesmo dia morreu o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor. Tiago diz para nós humilharmos diante da potente mão do Senhor, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Se você se humilhar diante de Deus e deixar as práticas erradas da sua vida, Deus vai te exaltar. Os humilhados serão exaltados. Aquele que se humilha diante do Criador, Deus, que troveja do céu, vai te exaltar. Ele vai ligar as tuas feridas. Ele vai sarar as tuas feridas. Mas se você se quebrantar diante dele, você acha que Deus ainda é pequeno? Você acha que o teu Criador ainda é pequeno? No versículo 4 de Salmo 147 diz:
conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Quem consegue chamar cada estrela pelo seu nome? Você consegue olhar para o céu e contar as estrelas que lá existem? Deus consegue. Deus chama cada estrela no céu pelo seu nome. Você sabe que Jesus diz que até os seus cabelos da sua cabeça estão contados? Salmo 139 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Se desço lá nas profundezas do mar, lá tu estás também. Um dos profetas também diz que se o homem fizer o seu ninho acima das estrelas do céu, de lá eu os derribarei. Como que você vai escapar da mão de Deus, meu amado e minha amada? Como? Como que você vai escapar do Deus vivo, que tem os olhos como chamas de fogo? Como que você vai escapar de Deus? Até quando você vai adiar a sua salvação? Até quando você vai correr do Deus invisível? Até quando, meu ouvinte? Até quando você não vai se render a este Deus poderoso? Até quando você vai continuar nessa prática errada? Até quando você vai continuar nessa vida? Deus é poderoso e muito poderoso. Muito poderoso. Ele conta as estrelas, cada uma pelo seu nome. Versículo 5 diz: grande é o nosso Senhor e de grande em poder. O seu entendimento é infinito. Como é que você vai discutir com Deus? Como você vai discutir com Deus? O seu entendimento é infinito. Não tem fim. Você consegue discutir com Deus? Você consegue recalchutrar contra os grilhões? Você consegue? Com a sua mente limitada? Você sabe o tamanho de Deus, meu ouvinte? Deus é tão grande que na palma da sua mão está o globo terrestre inteiro. Na palma da mão de Deus. Aqui em Isaías capítulo 40, versículo 15. Eu gostaria de ler mais alguns versículos aqui antes para você entender mais sobre o poder da majestade de Deus. Aqui diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 40, versículo 6. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor, somente o hálito, hein? Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de Deus, do nosso Deus, subsiste eternamente. Aqui no versículo 10 diz, eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Aos que amamentarem, ele guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou o conselho, para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças, eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeniníssima. Deus é grandioso, ouvinte. Esse aqui é apenas um dos textos que fala sobre a majestade do nosso Deus.
diz que os céus é o trono de Deus e a terra, escabelo dos seus pés. A terra onde Deus pisa, mas os céus é o seu trono. Versículo 6 diz: o Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Deus, ele eleva os humildes. Ele engrandece os humildes. Mas o ímpio, o arrogante, Deus abate. Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir erva sobre os montes. É Deus que manda chuvas, ouvinte. Não é São Pedro que manda chuvas. Muitas pessoas atribuem a chuva a São Pedro. Quem é São Pedro? Pedro foi um apóstolo que dorme no Senhor. É Deus que manda a chuva, ouvinte. Não é São Pedro. Não é santo nenhum que manda a chuva. Nenhum homem tem poder sobre a chuva. Aqui diz no versículo 8 do Salmo 147, Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir erva sobre os montes. É Deus que manda a chuva, meu amado e amada do Senhor. Não é São Pedro, não é homens, é Deus. Que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. É Deus que nos alimenta. Se você plantar um pé de limão no seu quintal, se Deus não mandar a chuva, ele não vai crescer. Se Deus não fazer o sol vier nascer, não vai crescer. Tudo está no controle de Deus. É Deus que rege os céus e a terra. Não é a força da natureza, como alguns dizem por aí. Não é a força da natureza. É o poder de Deus. É Deus que rege os céus e a terra. É Deus que está no controle deste mundo. A terra está sobre o nada, suspensa no ar. Ela é sustentada por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. Versículo 10 diz que Deus não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. Isso aí para Deus não é nada, foi Ele que criou. Se Ele quiser parar uma pessoa, Ele para. Ele não precisa pôr doença em ninguém para parar. Deus para quem Ele quiser parar. Ele para até o sol para favorecer um servo dele. Ele faz até chover sobre a sua cabeça, se possível. Como Ele fez na vida de Elias. Orou. E Deus reteve os céus e não choveu durante 3 anos e meio. E Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões como nós. E orou mais uma vez. E Deus mandou as chuvas durante 3 anos e meio. O que Deus não pode fazer para um servo dele? Diz que o servo do Senhor é como a menina dos olhos de Deus. Ela está sempre nos olhos de Deus. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Mas os olhos do Senhor estão contra aqueles que praticam a iniquidade. Se você for amigo de Deus, você pode ter certeza na sua vida que Ele move os céus e a terra para te favorecer, para te abençoar. Se você deixar estas práticas erradas, se você deixar essa vida dissoluta, de prática homossexual, de prostituição, de drogas, de roubo, de fazer o mal para os outros, se você se arrepender, pedir misericórdia a Deus e se converter dos seus maus caminhos, Deus vai ouvir do céu a sua oração e vai fazer mudar a sua sorte, porque Ele promete esta palavra em 2 Crônicas 7,14. Se você se humilhar diante do teu Deus, Ele vai mudar a sua sorte. Não é o homem, não é a profecia do homem, é a palavra de Deus que está escrita.
É a palavra de Deus que está escrita, que os humilhados, os que se humilham diante de Deus, serão exaltados. Vinde a mim, diz o Senhor em Isaías capítulo 1. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes, aí a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Versículo 11 diz: O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Se você esperar na misericórdia de Deus e temer a Deus é respeitar a sua palavra, é obedecer. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quando você respeita a Deus, quando você dá glória a Deus, como Paulo diz aos Romanos capítulo 1, como você glorifica a Deus e o respeita e se humilha diante dele, ele vai te exaltar. Ou Deus vai ter que fazer na sua vida como ele fez na vida do apóstolo Paulo? Você quer que Deus faça como ele fez na vida do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo perseguia a igreja do Senhor. E um dia Deus apareceu na vida dele. Deus apareceu na vida do apóstolo Paulo. E daí ele viu uma luz. E Deus apareceu na vida de Paulo com muito poder. Apareceu na vida dele. E ele acabou caindo do cavalo, porque era tão grande o resplendor do Senhor Jesus naquele dia. O apóstolo Paulo, ele era Saulo de Tarso, e Deus mudou o nome dele. E ele perseguia a igreja do Senhor. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, diz assim a palavra de Deus. Atos, capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Quer homens, quer mulheres, os conduziste presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não viu ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Então Deus apareceu na vida de Saulo. Ficou 3 dias sem ver, cego, mas depois você continua o texto e diz que Deus lhe deu a vista novamente, porque era necessário que Saulo ficasse cego durante 3 dias. Depois Deus abriu seus olhos e Paulo entendeu que o homem soberbo Deus o abate, mas os humilhados Deus o exalta. Aquele que se humilha diante de Deus, Deus o exalta. E Deus transformou a vida do apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso. E Deus vai mudar a sua vida também. E Ele quer mudar a sua vida também. Ele quer transformar a sua vida. Ainda há esperança para você. Deus quer te salvar. E aqui diz mais, no versículo 12 diz: Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus. O ser humano Deus criou para o seu louvor. Deus criou o homem na terra, a mulher. Quando chama homem, refere-se ao homem e mulher. Aí Deus chama de homem. E Deus criou o ser humano para o seu louvor. Diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser deve louvar a Deus.
engrandecer o seu santo nome. Então Deus não criou o homem para viver, o ser humano, para viver ao seu bel prazer, para fazer o que quer da sua vida. Nós fomos criados na terra para louvar a Deus, para servir a Deus, para o adorar em espírito e em verdade. No versículo 13 diz: porque ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti. Aí Deus passa a ser o seu escudo quando você obedece a ele, quando você recebe Jesus como o seu Salvador, o teu Salvador, entrega a sua vida a ele por completo. Deus passa a ser a sua segurança. O Salmo 91 passa a cumprir na sua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Por quê? Pois que tão encarecidamente me amou, eu o livrarei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundâncias de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Porque você amou a Deus, porque você se humilhou diante de Deus, você reconheceu a grandeza do nosso Deus vivo, a soberania dele. E daí você passou a temer, a obedecer a ele. E Deus, ele vai reforçar os ferrolhos da sua porta. Ele vai te guardar. A porta pode ser também o teu coração. Deus vai fortalecer o seu coração e você vai ser como Davi. Você vai esconder a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Deus. Ele vai fortalecer as suas portas. Ele vai fortalecer os ferrolhos das tuas portas. Ele vai abençoar os teus filhos dentro de ti. Os seus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Salmo 128. Ele vai abençoar a sua casa, a sua família. Porque Deus é o Deus da família. Foi Deus que instituiu a família. Deus falou para Adão, Deus falou que não era bom que o homem vivesse só. Aí ele fez a mulher da costela do homem. Versículo 14 diz: ele é quem pacifica os teus termos e da flor da farinha te farta. Aí você vai ter o sustento, você vai ter a segurança de Deus, a proteção de Deus como Jó teve. Você vai ter os seus filhos abençoados, a sua esposa como uma videira frutífera aos lados da sua casa. Você vai ter o Senhor Jesus como teu pastor, nada vai te faltar. Você vai ter, aqui quando fala de farinha, fala de sustento, de alimento. Deus vai abençoar o trabalho das tuas mãos. Você não vai viver na miséria. Você vai ter o necessário. Nada te faltará. Você vai ter o essencial para viver nesta vida. Porque havia fome na terra e Deus alimentou Elias no ribeiro de Querite. Ele bebeu do rio. E Deus usava até o urubu, o corvo, urubu, para levar carne e pão para Elias no bico. E Elias comia, de manhã e à tarde. Depois acabou a água do rio e Deus falou para Elias: Elias, vai lá na mulher, na viúva, e ela vai te sustentar. Mas a viúva não tinha nada. Pois é. E quando ela fez aquela oferta para Elias, que representava o Senhor Jesus, Deus multiplicou a sua farinha e seu azeite. E disse que nunca faltará. Quando a pessoa passa a temer a Deus, a andar nos seus caminhos, entregou a sua vida para Jesus, desceu as águas do batismo, fez um concerto com Deus, ele vai abençoar a sua casa, seus filhos. Ainda que talvez hoje esteja no caminho tortuoso, mas Deus tem promessa para eles também, e Deus quer salvar. Vai depender da sua vida com Deus, da sua sinceridade com Ele, do seu compromisso com Ele, dos seus calos no joelho, da sua vida de oração diante do teu Deus, da sua fidelidade com Ele, como foi Ana, e Deus lhe deu um filho. E Deus pode te dar os seus filhos que estão perdidos na droga ainda. Ainda há esperança. Sirva a Deus primeiro. Busca o seu reino e a sua justiça, que Ele promete as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. É Deus que age nos céus e na terra. E aqui diz também no versículo 15, que envia o seu mandamento à terra e sua palavra corre velozmente. O poder da palavra de Deus, o seu mandamento. Na terra nós temos as leis.
que foram criadas por Deus. Nós temos que obedecer, temos que temer as autoridades, temos que respeitar as autoridades que foram instituídas por Deus, temos que obedecer às leis da terra, pagar os nossos impostos, apesar de que o Brasil é um país que tem muitos impostos, que infelizmente tem muita injustiça, mas que Deus tenha misericórdia e que Deus possa mudar este país. Não que a gente não quer pagar impostos, é que os tributos aqui são muito altos, são os mais altos de todo mundo. Mas através das nossas orações, Deus pode mudar. Nós devemos pagar os nossos impostos, respeitar as autoridades porque foram instituídas por Deus. Agora, como que você não vai temer a Deus? Como que você não vai obedecer a palavra do Deus Todo-Poderoso, que é maior do que as leis da terra? Temos que obedecer a Deus. Praticar a sua palavra, que Ele nos ordena, para que sejamos abençoados. Quando Moisés havia morrido, Deus falou para Josué no capítulo 1, e Josué tinha que meditar na lei do Senhor, para que prudentemente te conduzas, para que seja próspero o seu caminho. Josué tinha que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Você lê também no Salmo 1, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Aí sim a sua vida vai ser próspera, abençoada, quando você passa a obedecer os mandamentos de Deus, a guardar a lei do Senhor, a palavra de Deus. Versículo 16 diz: quem dá a neve como lã, esparge a geada como cinza. Quem lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Qual ser humano que consegue resistir ao frio? E Deus também conta uma passagem sobre a formiga lá em Provérbios, que no verão a formiga vai lá e ajunta todo o seu alimento. Quando chega o inverno, a sua comida está estocada. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. Faça o seu pé de meia. Não ande ansioso, nem ansiosa, mas aproveite a sua oportunidade. Aproveite o verão que Deus está dando para você. Quando vir o inverno, quando vir os dias maus, você tem estocado na sua vida o alimento. Assim também no sentido espiritual. Talvez hoje você não tenha necessidade de... Talvez você pense, por que eu vou ficar orando tanto? A minha vida está tão boa. Mas lembra-se que o dia mau chega para todo mundo. E você deve estar preparado, tendo uma vida de oração com Deus. Quando vier o dia mau, Ele vai vir e vai passar sobre você e não vai ficar na sua vida. Porque Deus vai te dar o escape. Você vai ter forças para vencer o dia mau. Deus vai te livrar do dia mau e vai te guardar a entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, porque Ele não dorme e não tosqueneja. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Temos que aprender com a formiga a cultivar no verão, para que no inverno não nos falte nada. Versículo 18 diz: manda a sua palavra e os faz derreter, faz soprar o vento e correm as águas. Então a palavra de Deus tem o poder de derreter o gelo e faz soprar o vento. A palavra de Deus é poderosa. Ela não volta para Deus vazia. Esta palavra que você está ouvindo hoje, do Salmo 147, ela não volta para Deus vazia. Ela vai produzir resultado na sua vida, amanhã ou depois, ou hoje. Ela vai produzir resultado na sua vida. Ela vai transformar a sua vida aos poucos. Muitos são transformados de repente, como o apóstolo Paulo. Outros é aos poucos. Deus vai trabalhando na sua vida. Hoje você ouviu essa mensagem. Você hoje está mais animada para ir para a igreja. E você vai na casa de Deus e Ele vai te dar mais força ainda. É de fé em fé. É de glória em glória. Até chegar o dia perfeito. Até chegar o dia em que o Senhor Jesus, ou Ele te recolhe, ou Ele vai vir sobre as nuvens dos céus, com poder e glória, e vai enviar os teus anjos para te levar para a eternidade. Para nos levar para a eternidade. Versículo 19 diz: mostra a sua palavra a Jacó, e os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação,
e quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor. Você é a nação de Deus. Você é uma nação do Senhor. Nós somos propriedades exclusivas de Deus, como diz o apóstolo Pedro, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um povozinho, como diz o Senhor Jesus, um vermezinho, como diz Isaías. Somos as ovelhas do pasto do Senhor. E a promessa que Deus fez para Jacó, depois que Jacó lutou com Deus, com o anjo, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E a promessa Deus fez para Israel. E você é filho da promessa. E Deus tem uma promessa na sua vida, de dar a ti a vida eterna e as demais coisas que estão escritas nesta palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Todas as promessas que estão aqui são para você também. Mas para que você venha receber estas promessas, você deve fazer um concerto com Deus. Você deve receber Jesus como teu Senhor e Salvador. Descer as águas do batismo. E Deus vai te dar a direção exata. Deus vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Deixe a vida dissoluta. Deixe a vida de pecado que não agrada a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração, segundo a vontade de Deus. Essa vida aqui é passageira, ouvinte. Você pode chegar a 70, a 80 anos. O resto é enfado e canseira. E quando vier a velhice? E quando vier o gafanhoto te for um peso? Os teus ouvidos já não vão ouvir mais como ouvia. As tuas mãos já ficarão fracas. Daí começa a vir as enfermidades. Você começa a esquecer das pessoas que te amaram. Você começa a ver as coisas embaçadas na sua vida. O apetite já não tem mais sabor. Já não tem mais gosto, a sua vida já não tem mais paladar. Não deixe que amanhã você diga: como aborreci o conhecimento. Como eu deixei este Deus vivo, hoje a minha vida é amargura. Estou preso aqui nesta cama. Estou sofrendo aqui porque debati contra Deus, porque não aceitei a sua correção, porque desprezei o Deus vivo. Não deixe que essa situação chegue na sua vida, mas creia na palavra de Deus, porque ela não volta vazia. Deus é poderoso e Ele vela em fazer cumprir a sua palavra, ouvinte. Essa vida é passageira. Faz a vontade de Deus hoje, que Ele vai te dar a vida eterna. Ele vai ser com você quando você fizer um concerto com Jesus, quando você entregar a sua vida a Ele e deixar o pecado. Diz lá em Isaías 59 que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus, Ele quer te ouvir, mas para que Ele te ouça, você deve deixar os pecados, deve deixar as iniquidades, aquilo que não agrada a Deus. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Deus tem grandes coisas firmes que você não sabe. Deus é poderoso, ouvinte. Ele te ama de tal maneira que você não consegue compreender. O amor de Cristo nos constrange. É um amor grandioso. Deus, Ele é cheio de misericórdia, mas a palavra de Deus disse que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto, mas a base do trono de Deus é a justiça e juízo. Uma moeda tem duas faces. E Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça também. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus hoje. Oremos a Deus. Senhor, grandioso e poderoso Deus,
Aqui foi pregada mais uma parte da Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha dar o crescimento, ó Deus, a esta vida. Pai Santo, dá força para esta pessoa, meu Deus, vencer o pecado. Dá força, meu Pai, para que venha abandonar estes vícios, meu Pai do mundo. Estas coisas que não Te agradam, ó Senhor. Pai, livra esta alma da condenação eterna. Dá poder para ser feito filhos de Deus. Seja com essas pessoas. Fortaleça os que estão fracos, meu Pai. Aqueles que já estão talvez em avançada idade e que não Te serviram na sua juventude, na sua mocidade, e que hoje estão em lamento, meu Pai, em tristeza. Senhor, fortaleça essas almas e salva, por amor do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, bendito para todos sempre. Amém, Jesus. Em mim faz brotar. Vem, ó Senhor, os meus lábios tocar, minhas fraquezas, vem hoje curar. Tudo que é puro, tudo que é bom, vem colocar, Pai, em meu coração. Tudo que sou quero a Ti entregar, e em Tua paz quero então descansar. Vem, ó Senhor, minha vida guiar, Tua vontade em mim faz brotar. Vem, ó Senhor, os meus lábios tocar, minhas fraquezas, vem hoje curar.